Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar aqui com todos vocês, neste momento tão especial de aprendizado e crescimento espiritual. Quero profetizar, em nome de Jesus, que enquanto você assiste a este vídeo, Deus vai tocar seu coração de uma forma poderosa e te guiar para uma vida ainda mais próxima dele. Você e sua família serão abençoados de maneira incomparável. Eu sou o portador. E este é o canal O Cajado Divino, um espaço dedicado a ajudá-los a crescer espiritualmente e a entender a palavra de Deus de forma profunda e aplicável. Eu creio que você está aqui porque deseja conhecer mais sobre como estudar a Bíblia e aplicar seus ensinamentos no dia a dia. E se você está nesse caminho, você não está sozinho. Deus tem algo extraordinário para você hoje. Agora, imagine o seguinte: você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, um guia infalível para a sua vida. Mas muitas vezes nos sentimos perdidos ao tentar aplicar seus ensinamentos na rotina. Como fazer para estudar a Bíblia de maneira eficaz? E mais importante, como trazer seus princípios para o nosso cotidiano? Se você já se perguntou isso, fique tranquilo, pois neste vídeo você vai receber 14 dicas poderosas para estudar a Bíblia e viver a sua palavra de forma prática. Antes de continuarmos, quero pedir algo muito simples. Se inscreva no canal O Cajado Divino. Ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Tenho certeza de que essa mensagem vai mudar a forma como você vê o estudo da Bíblia e, mais importante ainda, como você a aplica no seu dia a dia. Nós sabemos que a Bíblia, embora sendo um livro antigo, possui a verdade eterna e inabalável. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como tornar essa palavra viva, atuante e transformadora na sua vida. Ao longo deste vídeo, você verá que estudar a Bíblia não é uma tarefa difícil, mas um privilégio maravilhoso. E com essas dicas que vou compartilhar com você, o processo se tornará muito mais acessível e prático. Dica 1. Comece com a oração e peça discernimento a Deus. Meus queridos irmãos, a primeira dica que tenho para vocês é essencial. Comece seu estudo bíblico com uma oração sincera. Parece simples, mas é um passo crucial. Ao abrir as páginas da Palavra de Deus, devemos lembrar que não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo está conosco, guiando nossa mente e nosso coração, nos revelando os mistérios de Deus. A oração não deve ser uma mera formalidade, ela deve ser um momento de entrega. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ação de graças. Isso inclui nosso momento de estudo bíblico. Peça ao Senhor para abrir sua mente, para que você compreenda o que Ele deseja te ensinar. Além disso, não se esqueça de orar pelo entendimento profundo da palavra. Muitas vezes, em nossa limitação humana, podemos não compreender um versículo ou uma passagem, mas o Espírito Santo é nosso consolador e mestre, e Ele nos ajudará a entender. Como está escrito em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Portanto, ao começar seu estudo, tenha em mente que não basta abrir a Bíblia e ler mecanicamente. Envolva-se de coração e espírito, pedindo a Deus para falar com você através de suas palavras. Dica 2. Escolha um plano de leitura e seja disciplinado. A segunda dica é sobre disciplina. Muitos irmãos começam o estudo bíblico com um entusiasmo imenso, mas logo em seguida, a falta de um plano estruturado faz com que percam o foco.
A Bíblia é um livro vasto e sem um rumo definido, pode ser difícil se aprofundar naquilo que realmente importa para a nossa vida. Eu sugiro que você escolha um plano de leitura. Existem vários planos que podem te ajudar a organizar seu estudo. Você pode, por exemplo, seguir o plano de leitura anual, que propõe ler a Bíblia inteira em 365 dias. Ou então, escolher um livro da Bíblia e estudá-lo profundamente, como o livro de Provérbios, que nos ensina sobre sabedoria e a vida prática. Não importa o plano que você escolher, o importante é ser disciplinado. Estudar a Bíblia é um compromisso que devemos ter, como qualquer outro compromisso diário. E isso se reflete no versículo de Provérbios, capítulo 2, versículo 2 a 5. Inclinai o vosso ouvido à sabedoria e aplicai o vosso coração ao entendimento. Se clamares por discernimento e por entendimento alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Meus irmãos, a disciplina no estudo é uma forma de honrar a Deus com o nosso tempo. Ele merece nossa dedicação e quando nos comprometemos a buscar sua sabedoria, Ele promete nos encontrar. Dica 3. Medite e aplique os ensinamentos no seu dia a dia. A terceira dica é fundamental para que o estudo bíblico se torne algo prático e transformador. Medite na palavra de Deus e aplique-a no seu dia a dia. Não basta apenas ler ou entender o que está escrito. Devemos viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Em Salmos, no capítulo 1, versículo 2, é dito: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar significa refletir profundamente sobre a palavra e como ela se aplica à nossa vida. Cada versículo, cada história contada na Bíblia tem uma lição valiosa que pode ser aplicada na nossa rotina, seja no trabalho, na família ou nas relações com os outros. Por exemplo, o que significa amar ao próximo como a ti mesmo? Como podemos praticar o perdão diário? Como Jesus nos ensinou? Quando meditamos nessas verdades, elas transformam nossa atitude e comportamento. E aqui entra o ponto crucial. Medite, mas não apenas mentalmente, coloque em prática o que aprendeu. Ao fazer isso, você estará permitindo que a palavra de Deus gere frutos em sua vida. Como está escrito em Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora que já começamos a entender a importância de orar, ter disciplina e meditar na palavra de Deus, vamos continuar explorando como estudar a Bíblia de maneira mais profunda e como trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Lembre-se, queridos irmãos, a Bíblia não é um livro comum, ela é o próprio Deus falando conosco, e é por isso que nosso estudo deve ser feito com seriedade e dedicação. Dica 4. Use recursos auxiliares para um entendimento mais profundo. Uma das formas mais eficazes de estudar a Bíblia é utilizando recursos auxiliares. Estamos vivendo em uma era em que a tecnologia pode ser uma grande aliada no estudo da palavra de Deus. Existem várias ferramentas como dicionários bíblicos, concordâncias, comentários e até mesmo aplicativos de estudo que podem enriquecer sua leitura. Esses recursos nos ajudam a entender melhor o contexto histórico, cultural e linguístico das Escrituras. Afinal, a Bíblia foi escrita por diferentes autores, em diferentes épocas e contextos, e cada livro tem sua própria característica. Então, ao estudar, procure compreender o cenário de cada passagem. O que ela significava para as pessoas de sua época? Como podemos aplicar esse ensinamento nos dias atuais? Um exemplo disso é o uso dos comentários bíblicos, que oferecem explicações detalhadas sobre os versículos. Por exemplo, se você estiver lendo a carta de Paulo aos Romanos, poderá usar um
Comentário para entender as nuances teológicas e a profundidade dos argumentos de Paulo. Isso nos ajuda a não tirar versículos do contexto, mas a entender a mensagem completa de cada passagem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, encontramos um exemplo maravilhoso de como devemos ser ao estudar a Bíblia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas que Paulo dizia eram de fato assim. Eles não aceitavam as palavras de Paulo sem questionar, sem estudar. Eles buscavam entender e verificar se estavam de acordo com as Escrituras. Devemos fazer o mesmo, buscar entender a Bíblia em sua totalidade, com o auxílio de recursos que nos ajudem a ter um entendimento mais profundo. Dica 5. Estude a Bíblia em grupo. A quinta dica que trago para vocês é a importância do estudo em grupo. A Bíblia nos ensina que a comunhão é essencial para a nossa fé. Estudar as Escrituras com outros irmãos fortalece nosso entendimento e nos proporciona um ambiente de aprendizado e apoio mútuo. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, encontramos: assim como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Quando nos reunimos com outros irmãos para estudar, estamos nos afiando mutuamente, trocando ideias, discutindo e, acima de tudo, edificando uns aos outros na fé. Muitas vezes, o que um irmão percebe em um versículo pode ser algo que nunca havia ocorrido para nós, e isso nos faz crescer espiritualmente. Além disso, o estudo em grupo nos ensina a ser mais humildes, pois nos ajuda a perceber que ninguém possui todo o conhecimento. Todos nós precisamos uns dos outros para aprofundarmos nosso entendimento da palavra de Deus. E o mais importante, quando estudamos a Bíblia com outros, temos a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos, ajudando uns aos outros a aplicar os ensinamentos no dia a dia. Quando alguém compartilha uma experiência de vida relacionada a um versículo ou princípio bíblico, isso pode ser uma grande bênção para todos. O Senhor, em sua sabedoria, nos coloca em comunhão para que possamos crescer juntos. Dica 6. Ensine o que aprendeu. Agora, chegamos a uma dica poderosa. Ensine o que você aprendeu. Quando você compartilha o que aprendeu, você está não apenas abençoando os outros, mas também consolidando o que você estudou. O ensino é uma das formas mais eficazes de reforçar e aprofundar o conhecimento. Jesus, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, nos deu a grande comissão. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse versículo nos lembra que não estamos apenas aqui para aprender, mas também para ensinar aos outros o que sabemos sobre a palavra de Deus. Quando você compartilha com outros, seja em sua igreja, com amigos ou em grupos de estudo, você não só fortalece sua própria fé, mas também se torna um instrumento de edificação na vida de outros. Isso pode ser feito de várias maneiras: pregando, fazendo estudos bíblicos em grupos pequenos ou até mesmo compartilhando um versículo inspirador nas redes sociais. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo instrui Timóteo dizendo: e o que de minha parte ouviste, diante de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Ensinar aos outros não é apenas uma responsabilidade, mas também uma oportunidade de crescimento e edificação. Quando você ensina, você também aprende. Por isso, não guarde para si as maravilhas que Deus tem revelado a você. Ensine, compartilhe. Fale sobre o que Deus tem feito na sua vida e como a sua palavra tem transformado o seu coração. Amados irmãos, estamos caminhando bem, não é mesmo?
Com as dicas que compartilhei até agora, você já deve estar começando a ver um caminho mais claro para estudar a Bíblia de maneira eficaz e aplicar seus ensinamentos no seu dia a dia. Mas o estudo bíblico não se limita a um momento específico de leitura. Ele deve ser uma prática contínua que permeia todas as áreas da nossa vida, transformando nosso coração e ações. Agora, vamos explorar como levar esse estudo para o nosso cotidiano e como podemos fazer com que a palavra de Deus guie todas as nossas decisões, interações e atitudes. Dica 7. Viva a palavra com ações concretas. Estudar a Bíblia é fundamental, mas viver os ensinamentos que nela encontramos é ainda mais importante. Às vezes, podemos ser tentados a pensar que porque sabemos muito sobre as Escrituras, isso é suficiente. Mas Tiago, no capítulo 1, versículo 22, nos lembra: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A Bíblia não é um livro para ser apenas lido e entendido, mas para ser vivido. Quando Jesus nos ensinou sobre o amor ao próximo, ele não apenas falou sobre isso. Ele demonstrou em ações concretas, como quando curou os enfermos, alimentou os famintos e perdoou os pecadores. Ele fez da palavra de Deus uma realidade tangível. E nós, como seus seguidores, devemos fazer o mesmo. Portanto, cada versículo que você estudar deve ser refletido em suas ações. Como isso se aplica ao seu comportamento no trabalho, nas suas amizades com sua família e até mesmo nas redes sociais? Se você estudar o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, está pronto para perdoar, ajudar aqueles que precisam e servir com humildade? Quando colocamos em prática a palavra de Deus, estamos permitindo que ela seja viva em nós. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24, Jesus nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, a chave para um estudo bíblico eficaz está em traduzir o que aprendemos em ações práticas que glorificam a Deus. Dica 8. Use as Escrituras como guia para a tomada de decisões. Quantos de nós tomamos decisões diárias sem considerar a palavra de Deus? Pode parecer uma coisa simples, mas as pequenas decisões do dia a dia, quando guiadas pelos princípios bíblicos, podem fazer toda a diferença na nossa vida. A Bíblia nos oferece sabedoria divina para tomar decisões em qualquer área da vida. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqui, Deus nos ensina a buscar sua direção em tudo o que fazemos, desde as decisões mais simples até as mais complexas. Quando você estiver diante de uma escolha, seja sobre trabalho, relacionamento, finanças ou até mesmo como reagir a uma situação difícil, pergunte-se: o que a Bíblia diz sobre isso? Pergunte a si mesmo como Deus agiria naquela situação. Buscar sabedoria nas Escrituras não é apenas uma prática de estudo, mas uma forma de viver sob a orientação divina. Deus está nos chamando para confiar nele e buscar a sua sabedoria em todas as áreas da vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele promete: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Deus é generoso com sua sabedoria e está sempre pronto para nos guiar quando pedimos. Dica 9. Aplique a palavra na sua oração. Já mencionamos a importância de orar antes de estudar a Bíblia, mas agora quero destacar outro ponto crucial: aplicar as Escrituras nas suas orações. A oração é a chave para manter nosso relacionamento com Deus. E quando oramos com a palavra,
Estamos alinhando nosso coração e nossas ações à vontade divina. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, a palavra nos descreve como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sendo uma arma para a batalha espiritual. Quando você orar, use as Escrituras como parte da sua oração. Quando você enfrentar desafios, declare versículos que falam sobre a fidelidade de Deus, sobre sua provisão, sobre a força que Ele dá aos fracos e o consolo aos aflitos. Por exemplo, se você está passando por dificuldades financeiras, pode orar com base em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Isso não é só uma repetição de palavras, é uma confissão de fé baseada na verdade da palavra de Deus. Ao orar assim, você se fortalece espiritualmente e declara que acredita nas promessas de Deus. Quando a palavra de Deus se torna parte de nossas orações, ela se torna viva, fluente em nosso espírito e alimenta nossa fé. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, Deus nos diz: porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus não deixa de cumprir suas promessas. E quando oramos com base na sua palavra, estamos afirmando nossa confiança em sua fidelidade. Dica 10. Seja persistente e paciente em seu estudo e aplicação. A 10ª dica que quero compartilhar é a importância da persistência e paciência. O estudo da Bíblia e a aplicação de seus princípios no dia a dia não acontecem da noite para o dia. Não se desanime se você não entender tudo de imediato ou se não conseguir aplicar tudo de uma vez. A caminhada cristã é uma jornada e Deus nos guia passo a passo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, somos chamados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. A Bíblia não é um livro para ser consumido rapidamente, mas para ser vivido ao longo de toda a vida. Persistência é a chave. Cada vez que você abrir a Bíblia, cada vez que você orar e aplicar o que aprendeu, você estará se aproximando mais de Deus e se tornando mais semelhante a Cristo. Chegamos à última parte, amados irmãos, e eu estou muito feliz por você ter caminhado comigo até aqui. É maravilhoso saber que ao longo deste vídeo fomos desafiados a aprofundar nosso estudo bíblico e, mais importante, a aplicar a palavra de Deus em nossas vidas diárias. Agora, é hora de refletirmos sobre o impacto que esse estudo e essa aplicação podem ter no mundo ao nosso redor. Como você pode ser um exemplo vivo do que a Bíblia ensina, influenciando positivamente os outros e glorificando a Deus em tudo o que faz? Dica 11. Seja um testemunho vivo para os outros. A Bíblia nos ensina que devemos ser luz no mundo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As Escrituras não são apenas para serem lidas e aplicadas em nossas vidas. Elas também devem ser refletidas nas nossas ações diante dos outros. Quando você vive de acordo com a palavra de Deus, você se torna um testemunho para aqueles que estão ao seu redor. Eles começam a perceber algo diferente em sua vida, algo que os atrai. E isso abre portas para que você compartilhe a razão da sua esperança. Seja no seu trabalho, na escola, na vizinhança ou nas redes sociais, suas atitudes devem refletir a luz de Cristo. Isso significa ser honesto, ser amoroso, ser paciente, ser generoso e, acima de tudo, ser fiel aos princípios bíblicos. O mundo está ávido por ver pessoas que realmente vivam o que pregam. Quando você aplica as Escrituras de maneira prática, se torna um testemunho poderoso da transformação que a palavra de Deus pode operar em uma vida. Dica 12. Mostre compaixão e misericórdia.
Em Lucas, capítulo 6, versículo 36, Jesus nos ensina: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. A Bíblia está repleta de ensinamentos sobre compaixão e misericórdia. Nós, como cristãos, somos chamados a olhar para o mundo com os olhos de Cristo, e isso implica agir com amor e compaixão por aqueles que estão ao nosso redor. Como você pode aplicar isso em seu dia a dia? Isso pode ser tão simples quanto ajudar alguém que está passando por dificuldades, estender a mão para um amigo que está em sofrimento, ou até mesmo perdoar alguém que te ofendeu. Muitas vezes somos rápidos para julgar, mas Jesus nos chama a ser rápidos para perdoar e amar. A misericórdia que Deus tem por nós deve ser refletida em nossa misericórdia pelos outros. Em Mateus, capítulo 18, versículo 21, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão, e Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso mostra a importância da prática do perdão em nossa vida diária. Se você aplicar a misericórdia e o perdão de Deus em seu coração, isso irá impactar profundamente suas relações com os outros. Dica 13. Aplique os princípios bíblicos na sua vida profissional e social. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita apenas para nos ensinar a viver dentro de nossas igrejas, mas também para ser aplicada em todos os aspectos da vida, incluindo nossa vida profissional e social. O que a Bíblia diz sobre como devemos nos comportar no trabalho, em nossos relacionamentos sociais ou mesmo em nossas interações na sociedade. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, encontramos a seguinte orientação: e tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso nos lembra que, independentemente da nossa ocupação ou do que fazemos, devemos sempre agir com excelência e integridade, como se estivéssemos fazendo para Deus, e não apenas para os homens. Se você é um empresário, um funcionário, um estudante ou até mesmo um trabalhador voluntário, lembre-se de que seus atos devem refletir o caráter de Cristo. Seja honesto em suas negociações, trate os outros com respeito e compaixão e busque a excelência em tudo o que fizer. Isso não apenas traz honra a Deus, mas também serve como um testemunho poderoso para aqueles ao seu redor. Dica 14. Persevere na fé e mantenha o foco no céu. Por fim, irmãos, é importante lembrar que todo estudo bíblico, toda aplicação prática e todo esforço para viver a palavra de Deus não são para essa terra apenas, mas têm como objetivo a nossa recompensa eterna. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, Paulo nos diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina a manter o foco no prêmio eterno, o qual não se compara com nada deste mundo. Muitas vezes nos sentimos desanimados ou tentados a desistir, mas devemos lembrar que nossa caminhada cristã é direcionada por Deus para um fim glorioso, onde estaremos com Ele para sempre. Essa esperança nos fortalece, nos impulsiona a continuar mesmo nas adversidades. Por isso, em todas as áreas da sua vida, ao estudar a Bíblia e aplicar seus ensinamentos, mantenha o foco no Senhor e na eternidade com Ele. Esteja atento à sua direção, perseverante na fé e firme no propósito de viver para a sua glória. Queridos irmãos, chegamos ao final deste estudo. Eu espero que ao longo dessas dicas e ensinamentos, você tenha sido desafiado a aprofundar seu relacionamento com Deus através da sua palavra. Lembre-se, a Bíblia é viva e eficaz, e ela tem o poder de transformar a sua vida quando você a estuda e aplica de coração. Se você chegou até aqui, comente abaixo: eu sou um discípulo de Cristo, comprometido a viver a sua palavra. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal O Cajado Divino
para mais vídeos como este que irão ajudá-lo a caminhar mais perto de Deus. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazê-lo agora. Diga a Ele, com todo o seu coração, que você deseja segui-lo e viver conforme a sua palavra. Procure uma igreja cristã perto de sua casa e busque viver em comunidade com outros irmãos em Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e que você seja sempre luz onde quer que vá. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém.